Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 7 de 90 dias de leitura do Novo Testamento e hoje a gente vai fazer um comentário sobre Mateus capítulo 14, 15 e 16. Em Mateus capítulo 14 inicia uma nova sessão que vai do capítulo 14 até o 20, que é a saída do rei Messias. Nessa sessão, Jesus retira-se para longe das multidões e passa um tempo sozinho com seus discípulos, preparando-os para a vinda da crise em Jerusalém. Os três eventos de Mateus 14 ilustram as características dessa época em que o Messias é rejeitado. Nós temos o momento de perseguição, de provisão e de proteção, que é o que a gente vai falar a partir de agora. A perseguição é o capítulo 14, o versículo 1 até o 12. Mateus apresenta a morte de João Batista nesse ponto do seu evangelho, porque ela ilustra a atitude dos homens em relação ao Messias, pois eles rejeitam o próprio Messias ao matar o seu mensageiro, João Batista. Outra coisa que a gente deve observar aqui é com relação ao rei que mandou matar João Batista. Ele é chamado de Herodes. Então nós temos vários Herodes no Novo Testamento. A gente vai citar aqui os Herodes, para que não haja confusão. Vocês estão ouvindo aí um gatinho, né? O bichinho tá miando. Pensa no bichinho que mia, né, Belchiquinha? Colocaram dois gatinhos na porta de casa aqui e a Bélgica está cuidando deles, está dando mamazinho para eles lá na chuquinha, mas não está resolvendo não, os bichinhos gritam, viu? Então vai desculpando aí. Né, meu amor? Então, o Herodes era um nome comum, né, naquela época, e a gente tem diversos Herodes diferentes no Novo Testamento. A gente tem o Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar as crianças, né? Temos o Herodes Antipas, que é o filho mais jovem de Herodes o Grande. Ele não era realmente rei, era apenas um tetrarca, que é um governador de um quarto do reino, né? Um quarto do reino. Ele é o Herodes que matou João Batista e diante do qual Jesus ficou calado, lá em Lucas capítulo 23, versículos 5 até o 12. Herodes Agripa é o que matou Tiago e prendeu Pedro, está lá em Atos capítulo 12. Ele era neto de Herodes o Grande. Por fim, Herodes Agripa II é aquele que interrogou Paulo, lá em Atos capítulo 25, a partir do versículo 13. Ele era bisneto de Herodes o Grande. Todos os Herodes, e é bom a gente observar isso, eles tinham sangue edomita. Naquela época eles eram chamados de idumeus. Quem eram os idumeus ou edomitas? Os descendentes de Esaú, que eram inimigos declarados do povo judeu. Lembrando que Esaú era irmão gêmeo de Jacó, né? E Jacó é o pai das tribos de Israel. Então houve sempre rivalidade na história entre os edomitas, e nessa época do Novo Testamento se chamavam de idumeus, com relação aos judeus. Vamos ver aqui a questão da provisão, que está no capítulo 14, do versículo 13 até o 21. Jesus ele retira-se nesse período e há várias razões para a sua retirada. Uma delas é a morte de João Batista. O crescente antagonismo de Herodes é outra razão. Outra razão é os discípulos precisavam de um descanso após a viagem de pregação. E o quarto motivo, Jesus precisava ficar a sós com seus discípulos para intensificar o ensinamento, o discipulado deles. Em João capítulo 6, deixa claro que o milagre de alimentação de 5.000 pessoas era um sermão em ação, onde Jesus apresenta-se como o pão vivo que desceu do céu.
Esse milagre relatado em Mateus capítulo 14, ele oferece para o nosso conhecimento outras lições. A gente destaca aqui 4 delas. Cristo pode transformar o nosso pouco em muito. Segundo, ele quebranta tudo o que abençoa. Terceiro, estamos no deserto do pecado e precisamos de Cristo. E quarto, Jesus vence todas as dificuldades e alimenta as multidões. Os discípulos tinham muitas desculpas, não tinham dinheiro suficiente, o lugar era inadequado, a hora era imprópria. Contudo, Cristo pegou o que eles tinham e satisfez a necessidade daquela multidão. E é isso que realmente Jesus faz também hoje. Do versículo 22 até o 36 de Mateus, nós temos a proteção. João capítulo 6, versículo 15, relata porque Cristo estava com pressa para dispersar a multidão. Essa multidão fora alimentada com pão e, de satisfeita que estava, feliz que estava, queria tornar Jesus naquele momento rei deles. Então os homens, melhor dizendo, eles seguem ou têm uma tendência de seguir qualquer um que lhes prometa coisas materiais. Porém, Jesus não teria discípulos influenciados por isso. Cristo está orando no monte, enquanto os discípulos enfrentam a tempestade no lago, e durante a 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da madrugada, Jesus vai até eles. Ele acalma a tempestade e leva-os em segurança até o destino. Aqui há uma coisa interessante nesse relato, é que Pedro pôde caminhar sobre as águas quando creu na palavra de Cristo que lhe disse, vem, está lá no versículo 29. Todavia, quando ele esqueceu a fonte e deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Então nós temos aqui uma preciosa lição sobre isso, né? De manter o nosso olhar fixo em Jesus. Vamos para Mateus 15. Nesse capítulo, Jesus afasta-se dos fariseus e vai para a região de Tiro e de Sidom, de acordo com o versículo 21. Dali ele vai para a Galileia, de acordo com o versículo 29. E por fim, ele vai para o território de Magdala, versículo 39. Devemos lembrar também que nesse período ele evitava o confronto aberto com os líderes judeus e passava a ensinar seus discípulos de modo mais particular, mais privado, preparando-os para o momento da sua morte na cruz. Bom, então vejamos aqui, no capítulo 15 de Mateus, os líderes judeus versus Jesus, né? A tradição dos líderes judeus versus a verdade. Nós temos aqui uma acusação dos líderes religiosos, acusando os discípulos de violar a tradição dos anciãos judeus ao não fazerem o cerimonial de lavagem das mãos antes de comerem. Jesus dá uma resposta aqui interessante quando ele diz que os discípulos, não estavam ferindo nenhum princípio. E ele também fala uma coisa interessante, que os fariseus eles eram bons em acusar as pessoas, mas eles feriam os princípios da lei. Por exemplo, ele menciona a desobediência deles com relação aos princípios de Êxodo 20, versículo 12, e capítulo 20, versículo 17, que obrigavam os judeus a cuidarem dos seus pais. Só que eles pegavam as suas posses e entregavam como oferta, a chamada oferta do Corban, para se livrarem dessa obrigação dos pais, de cuidar dos pais. Então Cristo cita Isaías 29, versículo 13, para mostrar-lhes que a religião deles era uma religião vazia, não era uma religião de coração, era baseada apenas em meros atos exteriores.
E no versículo 10 e 11, Cristo declara que as tradições dos judeus eram inúteis e vazias. E respondendo à acusação de que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, Jesus disse que o alimento não suja o homem, né? O que suja o homem é aquilo que está alojado no coração. Ou seja, eles estão preocupados com o ato externo de lavar as mãos, mas os corações deles estavam sujos. Era assim que os religiosos judeus se comportavam. E eles ficaram muito irritados com Jesus por causa disso, e a partir dali inicia-se uma guerra declarada contra Jesus. Do versículo 12 até o 20, Jesus vai explicar um pouco melhor como que é isso, né? Ele diz que a santidade diz respeito ao que sai do coração. É por isso que as pessoas têm de nascer de novo para conseguir um coração novo. Então devemos lembrar que a verdadeira religião vem do coração. Cremos com o coração, Romanos 10, 9 a 10. Amamos de coração, Mateus 22, versículo 37. Louvamos no coração, Colossenses 3, versículo 1, de 1 a 6. Obedecemos de coração, Romanos 6, versículo 17. Contribuímos de coração, segundo aos Coríntios 9 e versículo 7, e oramos com o coração. Salmo 51, versículos 10 e 11. Então Jesus mostra aqui que toda a fonte do bem ou do mal surge do coração. Então a atitude dos fariseus de criticarem os discípulos de Jesus de comerem sem antes passarem pelo ritual de lavagem das mãos, não foi bem recebida por Jesus, pelo fato deles não se preocuparem com aquilo que era o principal, que era a limpeza do coração. Bom, aqui nós vamos ver em Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 39, a relação entre Jesus e os gentios. Aqui a gente vê uma mulher que vem até Jesus, pedindo para que Jesus liberte a filha dela, porque ela estava terrivelmente endemoniada, e essa mulher era uma gentia. Cristo responde ao apelo dela, e nós temos 4 formas ali de ver como Jesus responde ao apelo daquela mulher. Primeiro, ele fica calado. Em segundo lugar, ele se recusa a fazer o que ela pede. Em terceiro lugar, ele parece repreendê-la. E em quarto lugar, ele recompensa a fé dela. Então a demora em atender aquela mulher é um teste de fé. E interessante que ele, mesmo sendo uma mulher estrangeira, uma mulher gentia, elogia a fé daquela mulher. Então a fé daquela mulher é elogiada, até mesmo para servir de uma crítica com relação aos judeus que não estavam mostrando fé em Jesus, o Messias. Bom, no versículo 32 até o 39, nós temos ali uma multidão predominantemente gentia. Essa multidão glorificava o Deus de Israel por causa de Cristo. E aqui nós temos o milagre da multiplicação, e não devemos confundir a alimentação das 4.000 pessoas com o milagre anterior da alimentação de 5.000 pessoas. Então nós vamos mostrar a diferença aqui e o contraste entre esses dois milagres. Os 5.000 alimentados, lá da passagem de Mateus 14, do 15 ao 21, era uma multidão formada predominantemente de judeus. Acontece na Galileia, Betsaida, e é a partir de 5 pães e 2 peixes. Sobram 12 cestos de comida. Isso aconteceu na primavera, e a multidão estava com Jesus havia um dia. Já esse milagre, relatado em Mateus capítulo 15, versículo 32 a 39, onde Jesus alimenta 4.000 pessoas, é de uma multidão formada predominantemente de gentios. Acontece em Decápolis. Decápolis é
10 cidades, né? Deca, 10 polis, cidades, que habitavam ali, a maioria era de gentios. Jesus multiplica a partir de 7 pães e de alguns peixinhos, sobram 7 cestos de comida. Aconteceu no verão e a multidão estava com Jesus já tinha 3 dias. Então vejamos que o milagre da multiplicação dos pães e peixes, de Mateus capítulo 14, 15 até o 21, onde Jesus alimentou 5.000, e de Mateus capítulo 15, versículo 32 a 39, onde Jesus alimentou 4.000 pessoas, são milagres distintos. Bom, vamos observar aqui Mateus capítulo 16, que é o último capítulo da nossa meditação de hoje. Nesse capítulo, Cristo e os seus discípulos estiveram em retiro, e Jesus preparava-os para os acontecimentos que se aproximavam, seu sofrimento e sua morte. A confissão de Pedro, nesse ponto, representa o auge dos meses de instrução. Desse momento em diante, Cristo fala-lhes abertamente sobre sua crucificação e eles iniciam a viagem de volta para Jerusalém. Esse capítulo ele projeta 4 movimentos. O primeiro que a gente vai observar aqui, capítulo 16, do versículo 1 até o 5, é o conflito. Os fariseus e os saduceus, que até então eram inimigos uns dos outros, se unem para perseguir a Cristo. Eles, ao pedirem a Jesus um sinal vindo do céu, estavam desabonando os milagres que Jesus vinha fazendo, que era justamente uma característica principal aí do Messias. Então, diante disso, Jesus descreve a condição espiritual deles. Eles interpretavam as coisas terrenas, mas não as espirituais. Eles eram maus por testar a Deus, e eles eram adúlteros, espiritualmente falando, porque haviam abandonado o Senhor para viverem uma religião vazia. O único sinal que Jesus lhes dá é o sinal do profeta Jonas, onde Jesus está falando sobre sua morte, sepultamento e ressurreição, e o surgimento de Jesus aí para o ministério aos gentios, a partir aí da pregação dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Bom, nós temos aqui do versículo 6 até o 12 de Mateus 6, a descrença dos discípulos. Aparentemente, os discípulos estavam mais preocupados com coisas físicas e materiais do que com as espirituais, pois eles, enquanto Jesus estava descrevendo a condição dos fariseus, eles estavam lhe discutindo entre eles por que eles esqueceram de trazer o pão. É provável que tenham dado os 7 cestos de pão que sobraram depois de alimentar 4.000 pessoas aos pobres. Enquanto Jesus fala das coisas espirituais, os discípulos pensam no pão físico. Então Jesus alerta eles, aproveitando dessa preocupação com o pão, Jesus alerta eles para terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento aqui está associado ao pecado, à hipocrisia. Então Jesus faz aqui uma advertência aos seus discípulos para eles prestarem mais atenção nas coisas espirituais e terem cuidado, melhor dizendo, com o fermento dos fariseus. Do versículo 13 até o 20 de Mateus 16, nós temos aqui a confissão de Pedro. Jesus pergunta o que as pessoas pensam acerca dele, e as pessoas dizem muitas coisas, mas Cristo diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que essa revelação, ela veio direto do Espírito de Deus para a vida de Pedro. E aqui a gente tem um momento aqui de discussão teológica que já arrasta há muitos anos, que está entre os versículos 18 e 19, onde Jesus ele diz, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja, e aí ele faz uma afirmação, que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro aqui não é a base, a pedra fundamental da igreja. Até mesmo porque Pedro aqui no grego é Petros, que significa pedra pequena. E sobre esta rocha, no grego é Petra, significa uma pedra grande, uma pedra de fundação, algo rochoso, né? Então é sobre essa rocha, sobre essa grande fundação, é que a igreja é edificada, não é sobre Pedro. E quando a Bíblia diz que é Jesus dizendo que daria a Pedro as chaves aqui, ela se refere à autoridade e serviço cristão. Pedro usou essas chaves quando abriu a porta da fé para os judeus, Atos capítulo 2, para os meios-judeus, que eram os samaritanos, Atos capítulo 8, e para os gentios, Atos capítulo 10. Então, chaves tem a ver com serviço cristão e não ser o Senhor. O Senhor é Cristo, a grande rocha. E o ligar e o desligar, que está lá nesse texto também, né, no versículo 19, a tradução mais correta seria: o que proibires na terra já terá sido proibido nos céus, e o que permitires na terra já terá sido permitido nos céus. Porque o reino de Deus aqui na terra não é controlado de baixo para cima. O reino de Deus aqui na terra está sob o controle, sob o domínio de Deus Pai. Então, o que se faz aqui é porque já foi feito de acordo com o que foi resolvido no céu, porque é o céu que tem o controle, e sempre a vontade de Deus é que deve prevalecer, e nunca o contrário. Então, para nós encerrarmos, nós temos aqui do versículo 21 até o 28, uma repreensão de Cristo, né? Tendo em vista que Jesus fala mais uma vez sobre a sua morte, e Pedro tem uma dificuldade de entender isso, e ali Satanás usa Pedro como uma pedra de tropeço, né? Cristo repreende Pedro e a seguir ensina aos seus discípulos a importância da vida do crente, ou da cruz, melhor dizendo, na vida do crente. Ele diz: tomar a sua cruz, né? Essa expressão significa estar disposto a morrer para seguir a Jesus Cristo. É um apelo à rendição absoluta. Embora isso seja muito difícil, a recompensa a ela será incomparável. Então encerra aqui a nossa ministração de hoje. O vídeo foi um pouco mais longo porque nós comentamos aqui 3 capítulos. Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo.